versículos 1 a 8. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Podem sentar, irmãos. Esse texto da palavra de Deus fala de serviço a Deus. Tanto no serviço a Deus, no que diz respeito à nossa adoração, porque logo no versículo 1 fala de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como também do serviço a Deus por meio das nossas capacitações, por meio dos nossos dons espirituais. E nós encontramos nesse texto aqui da palavra de Deus também algumas coisas que precisam estar presentes em nossas vidas para que nós de fato possamos servir a Deus, servir a sua igreja, servir ao seu reino. E é importante nós nos preocuparmos com isso, é importante nós servirmos a Deus. O crente, a palavra de Deus deixa muito claro que ele foi salvo por Cristo não para agora viver uma vida simplesmente contemplativa, mas ele foi salvo por Cristo para servi-lo. Então vamos ver nesse texto da palavra de Deus algumas coisas que há aqui que são necessárias, que são essenciais para que realmente possamos prestar a Deus um serviço agradável, serviço de acordo com a sua vontade. Em primeiro lugar, para servir a Deus, para nós sermos capazes realmente de servirmos a Deus, é necessário santidade. Versículos 1 e 2 estão falando de santificação, tanto do corpo como da mente. Versículo 1 diz que nós devemos oferecer nossos corpos a Deus em sacrifício vivo, o que mais? Santo e agradável a Deus. Não sacrifício morto, como aquele do Antigo Testamento, em que se sacrificava um animal, mas é um sacrifício vivo, nós próprios, nossos próprios corpos oferecidos para servir a Deus. Para isso, nossos corpos têm que ser oferecidos a Deus em santidade. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, nossos corpos não devem ser mais usados para praticar o pecado. Nossos corpos têm que ser instrumentos para servir a Deus. E, portanto, têm que deixar de praticar o pecado. E para isso é necessário também que nós santifiquemos a nossa mente,
O versículo 2 diz: não vos conformeis com esse mundo. Não devemos tomar a forma desse mundo. Não devemos nos tornar iguais ao mundo sem Cristo. Não devemos adotar os valores pecaminosos, os desejos pecaminosos, as ambições pecaminosas desse mundo, mas pelo contrário, precisamos permitir que Deus mude a nossa mente, que Deus transforme a nossa mente segundo a vontade dEle, para que não haja em nossa mente desejos, pensamentos pecaminosos, mas que a nossa mente realmente esteja conformada à vontade de Deus. Então, para servir a Deus, antes de mais nada, é preciso santidade. E Deus tem nos falado, desde o início desse ano, o retiro espiritual durante o carnaval, sempre falando sobre essa questão de santidade, da nossa necessidade de santificação. Não é? Agora, outra coisa que é muito necessário para realmente servirmos a Deus, sermos capazes de servirmos a Deus, é a humildade. Versículo 3 diz: cada um não saiba mais do que convém saber. Ué, que história é essa? É para ficar todo mundo ignorante, cada um não saiba mais do que convém saber? Não, não é isso. Aqui a ideia é saber no sentido de pensar de si mesmo. Pensar de si mesmo. Tem uma outra versão que faz uma tradução melhor desse versículo. 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. A nossa tendência natural é nos acharmos melhores que os outros. Eu é que sei das coisas, eu é que tenho razão. Eu é que sei fazer as coisas. Aquele ali está fazendo errado, se eu estivesse fazendo, eu faria assim, assim, assim. Ué, então por que não foi lá e fez? Devia ter feito. Se você que é o sabichão, que sabe fazer, vai lá e bota a mão na massa, em vez de ficar criticando quem fez, dizendo que está fazendo errado. Né? Mas às vezes a gente tem essa tendência de manhã, quando acorda, vai lavar o rosto, escovar os dentes, etc., e olhar no espelho. Você é o cara, olhar para o espelho, você é o cara. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Às vezes nós somos muito fascinados com nós mesmos. Às vezes até o nosso assunto predileto somos nós mesmos. Às vezes nós só sabemos falar de duas coisas: de nós para nos exaltarmos, e do outro para falar mal, para fazer fofoca. Não é verdade? Às vezes a gente é meio assim. E o apóstolo Paulo está dizendo: não deve ser assim não. Vocês devem lembrar que vocês fazem parte de um corpo em que todos são iguais e necessários. Todos vocês são membros do mesmo corpo que é a igreja. E um precisa do outro. E a igreja precisa de todos para a sua edificação e para o seu crescimento. Logo, ninguém pode ter de si mesmo um mais alto conceito do que convém. Ninguém pode se sentir melhor que o outro, ninguém pode ficar cheio de soberba. Pelo contrário, devemos ser humildes, conscientes dessa realidade. Somos membros de um corpo, cada um é como se fosse um órgão diferente, realizando uma função diferente, mas todos trabalhando juntos
todos precisando uns dos outros, né, para que todos sejam edificados, para que a igreja cresça, as pessoas sejam salvas, alcançadas pelo Evangelho. Dessa maneira a igreja cresça também. Então há necessidade que, conscientes disso, sejamos humildes. E já começamos a falar um pouquinho também de outra coisa que é necessário que nós encontramos nesse texto. Se nós queremos ser capazes de realmente servir a Deus, há necessidade dessa cooperação. O apóstolo Paulo está falando disso aqui, quando diz que nós somos membros, órgãos do mesmo corpo. Órgãos competem entre si? Não competem, não. Já viram uma mão competindo com a outra? Já viram as mãos dando tapa no próprio rosto e o rosto tentando se desviar? Isso só em filme de comédia mesmo, hein? Com aquele artista Jim Carrey, eu acho, ele fez um filme em que isso acontecia. Órgãos não competem entre si, não trabalham para destruir uns aos outros. Quando isso acontece, é um corpo doente com algum tipo de anomalia. Corpo saudável, os órgãos estão trabalhando juntos, estão cooperando, não estão competindo entre si, mas estão cooperando. Não está um atrapalhando o outro, não, estão todos cooperando harmoniosamente. O nosso corpo é uma maravilha de cooperação. O apóstolo Paulo usou um exemplo extraordinário, realmente inspirado por Deus. Nós queremos realmente ser capazes de servir a Deus. Nós precisamos ter essa capacidade de trabalharmos em perfeita cooperação, harmoniosa cooperação. Aqui não tem lugar para aquela história, deixa que eu faço sozinho. Eu dou conta sozinho, não é? Não tem lugar para isso, não. Corpo de Cristo, precisamos trabalhar realmente em cooperação, harmoniosamente. E por último, meus queridos, se queremos ser capazes realmente de servir a Deus, é necessário dedicação. Nós vemos isso aqui dos versículos 6 a 8, quando o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito do exercício dos dons espirituais. Há uma aparente redundância, né? Quando ele fala de cada dom, ele diz para quem tem aquele dom, para realmente exercer aquele dom. O Espírito Santo de Deus deu uma determinada capacitação para aquele crente usar no serviço a Deus, para edificação de toda a igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo deixa muito claro que não existe nenhum dom que não seja para edificação de toda a igreja. Se alguém diz que tem um dom que não edifica, que não vai edificar a igreja, é papo furado, não é dom espiritual, coisa nenhuma. O que é realmente capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus há de edificar toda a igreja. Dom espiritual é uma capacitação que o Espírito Santo de Deus nos dá. É diferente de habilidade natural ou habilidade adquirida. É algo que o Espírito Santo é que está nos dando. E é para a gente usar para edificar toda a igreja, para o bem de todos os irmãos, para o testemunho de Cristo, para a conversão dos perdidos. E o apóstolo Paulo está falando aqui de vários dons espirituais. E cada um dele que ele menciona, ele diz, use. Né? Por exemplo, ele fala aqui, se é ministério, ou seja, se é servir, versículo 7, seja em ministrar, seja em servir. Se você tem o dom de servir, vá servir. Né? No versículo 6 também ele diz, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Vá profetizar segundo esse dom que Deus lhe deu, de profetizar, de pregar a palavra de Deus. Né?
O que exorta, use esse dom em exortar. Você tem o dom da exortação, o dom do aconselhamento espiritual, vá aconselhar. Ou seja, ele está dizendo aqui para não deixar os dons espirituais na gaveta, guardadinhos. O Espírito Santo de Deus me deu uma determinada capacitação para a sua obra, e eu, ao invés de me dedicar a isso, eu pego e deixo na gaveta guardadinho. Não, ele está dizendo, use, dedique-se, faça. Então precisa haver dedicação. Se nós queremos realmente estar aptos a servir a Deus, é necessário dedicação. Não podemos usar o nosso dom de vez em quando, temos que usar sempre. É necessário dedicação. É interessante que lá no Velho Testamento, no livro de Isaías, Deus falando a respeito dos babilônios que viriam para ser instrumento dele, instrumento de Deus, para juízo sobre o povo de Judá, para juízo também aqueles povos ali da região. Então Deus anunciando isso, ele diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A obra de Deus é para ser feita com dedicação, com zelo. Nós não podemos deixar o nosso dom na gaveta. Nós não podemos ser simples participantes de culto. Alguns nem dizem que vão participar do culto, alguns dizem vou assistir o culto, e alguns até, infelizmente, até preferem ficar em casa assistindo pela internet. Nós criamos a transmissão do culto para atingirmos distante com a pregação do Evangelho. Mas às vezes alguns membros da igreja, hoje vou ficar em casa, vou assistir pela internet. Né? O que Deus quer de nós é mais do que ficar em casa assistindo o culto pela internet, é mais do que simplesmente virmos aqui também e ouvirmos a mensagem, cantarmos hinos. Isso é importante também, isso é muito bom. Eu ressalto sempre que é um privilégio que Deus nos dá. Mas Deus quer o nosso serviço com dedicação. Olha o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Parece que Timóteo estava ficando meio acomodado, né, ou andava meio tímido diante de determinadas situações. Abram suas Bíblias aí em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem esse dom espiritual, esse dom pastoral, e você está negligenciando, deixando de lado. Eu mesmo reconheci esse dom em você, lhe impus as mãos. Desperta esse dom. Interessante que a palavra que está lá no original grego é como aquela brasa, que já está começando a ficar coberta de cinzas. Começando a ficar coberta de cinzas, e vai alguém lá e dá uns soprões na brasa, os soprões removem aquela cinza, levam um pouco mais de oxigênio, e aquela brasa aparece de novo, né? Parecia que já tinha apagado, porque tinha cinza por cima, sopra, tira aquela cinza e tal, e a brasa aviva de novo, né? Por isso que, inclusive, algumas versões dizem: aviva o dom que há em ti, né? Deus não queria que Timóteo colocasse o dom dele na gaveta. E aí falou por meio do apóstolo Paulo, que escreveu a ele: desperta o dom que há em ti. Será que às vezes nós não estamos precisando fazer isso? Despertar o dom que há em nós?
para que nós realmente sejamos capazes de servir a Deus com dedicação, é necessário dedicação. Deus não quer serviço de qualquer maneira, Deus quer serviço realmente com dedicação. Meus irmãos, que estejamos realmente capacitados para servir a Deus, né? Buscando santidade, sendo humildes, realmente servindo a Deus em cooperação harmoniosa uns com os outros e servindo a Deus que haja realmente dedicação em nós, né, ao serviço de Deus. Amém.